Marcelo Marcengo falando de Reinaldo Azevedo. Vamos lá. É muito provável que você que está assistindo esse vídeo nunca tenha ouvido falar de um cidadão chamado Didi Red Pill. O que é Red Pill? Red Pill. É a pílula vermelha numa alusão à pílula azul e a pílula vermelha que tinha no filme Matrix, onde a pílula vermelha seria a pílula da verdade, da pessoa que consegue descobrir toda a armação. No caso que a gente vivia no filme, a gente vive dentro de uma Matrix. Esse cara, ele não é muito conhecido fora da extrema-direita. Até dentro da extrema-direita, ele não tem tanto alcance assim. As coisas que ele fala até têm alcance, perceba a diferença. Ele não tem alcance, mas as coisas que ele fala têm. Como? Porque às vezes ele fala lá no programa dele, no canal dele e tal, tem uma audiência limitada. Mas, de repente, ele vai, por exemplo, na Rádio Auriverde. E aí começa a ter mais, daí os caras repercutem. É mais ou menos assim. Agora, eles resolveram atacar o Reinaldo Azevedo. Eu vou colocar aqui o que ele falou, que eu acho que é importante que nós estejamos cientes disso. Como é que funciona a lógica de pessoas como o Didi Red Pill? Burro esse cara não é, definitivamente. Burro é quem segue ele e gente desse naipe. Como é que funciona, de maneira geral, as fake news da extrema-direita? De maneira geral, tá? Existem exceções. Eles pegam uma verdade e distorcem um pouco, mas eles sempre deixam um tiquinho de verdade. Para quê? Porque eventualmente você vai conferir, você fala, não, é verdade, teve aquele troço lá mesmo. Daí você fala, bom, se teve esse pedacinho que era verdade, o resto deve ser também. Por quê? E aquele resto, Bom dia, é o resto que você não consegue checar. Mas você vai na confiança, fala, mas se o cara acertou até aqui, deve estar certo. Essa é a estratégia do convencimento da extrema-direita. Tem os malucos, claro, que tentam falar com ET e aquela coisa arada. Ok. Bom, por que esse cara ataca o Reinaldo Azevedo? Porque, de fato, o Reinaldo Azevedo, ele tem sociedade com o Valfrido Vardi, que é um advogado, e é um dos advogados do Banco Master. Tem uma galera que é advogado do Banco Master. Uma galera. Eu volto a dizer, não é só, por exemplo, o escritório da esposa do Xandão. Você entende a lógica? Eu venho explicando isso aqui há muito tempo, desde que começaram a falar do Banco Master e o Xandão, que esses bancos grandes, eles não têm um escritório, eles não têm um advogado, não é uma pessoa física, não é um botequinho da esquina. É um troço gigante. Uma estrutura. E tem muita gente que defende em diversas frentes. De fato, o Reinaldo Azevedo é sócio do Valfrido. E talvez o Reinaldo Azevedo não tenha esse sentido, sei lá, confortável, eventualmente tendo que falar do Banco Master e sendo sócio do Valfrido. Nós todos da esquerda temos, ou pelo menos quase todos, nós temos a nossa memória em relação ao Reinaldo Azevedo. Eu gosto muito de ouvir o Reinaldo, mas eu me lembro muito bem do que o Reinaldo já fez certas coisas para a esquerda e para o Lula. Isso tudo bem. Desde que ele entrou, digamos assim, na órbita do correto, ele tem, de fato, prestado grandes serviços à democracia. Se, por um lado, ele ajudou, talvez em grau menor, as coisas a ficarem como estão, também é verdade que ele ajudou a sair daí, ajudou a eleger o Lula, uma série de coisas. Então, é o que a gente tem para hoje, não há o que dizer. Mas esse vídeo que eu estou fazendo é mais quase como um alerta, porque certamente eles vão pegar muito pesado com o Reinaldo de agora em diante. Presta atenção no que ele vai dizer e fique de olho de agora em diante. Sobre a questão Reinaldo Azevedo, faça você mesmo o seu julgamento, eu não estou aqui para falar dele. Já falei o que eu tinha que dizer, mas presta atenção. Não é que ontem o Reinaldo Azevedo, aquele jornalista que mudou de lado, assim, misteriosamente, de um dia para o outro, né? E deixou muitas dúvidas no povo da direita, por que é que ele saiu de um espectro político e foi para o outro assim tão rápido? Ele, que era o autor do livro No País dos Petralhas 1 e 2, ele que criou o neologismo Petralha, ele que dizia que Lula era ladrão, que o PT era uma organização criminosa, hoje é um dos maiores defensores do petismo e do próprio presidente Lula. Mas vamos lá. Ontem, durante a sua participação lá no UOL, ao vivo, ele disse que estava deixando o UOL. Mas ele falou que era por problemas de saúde, que ele precisava cuidar mais de si, que ele queria ter mais tempo para ele, etc e tal. Eu acho que eu já vi essa desculpa aí com Luiz Roberto Barroso. Mas, enfim, aí o Reinaldo Azevedo, simplesmente, na prática, está se afastando do jornalismo. Porque ele já havia se afastado da Band News, né? O Reinaldo nunca falou que está se afastando do jornalismo, disse que está saindo do UOL, só isso. Olha como é que os caras distorcem. Ou da Rádio Bandeirantes, eu acho, aonde ele também, por problemas de saúde, segundo ele, havia pedido o seu desligamento e agora também, definitivamente, sai do UOL. De fato, o Reinaldo está bastante abatido. Você vê que a cara dele é uma cara de uma pessoa doente mesmo, né? Agora, se é doença ou descaração, a gente não sabe. E por que eu estou dizendo isso? Ele mesmo ontem
falou, olha, as pessoas vão pensar que é por causa do Banco Master. Imagina, Reinaldo, se alguém pensaria isso, só porque você é sócio do Valfrido Vardi, que é advogado do Daniel Vorcaro? Não, a gente nunca pensaria isso. Olha o que o próprio Reinaldo Azevedo falou há um tempo atrás. Abre aspas. Meu sócio Valfrido Vardi é advogado do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, fecha aspas. Ou seja, não tem muito o que discutir, né? O sócio dele, não sei se vocês sabem, eles têm um podcast juntos, e, evidentemente, a gente pode especular. Até porque o senhor Valfrido Vardi, no caso do Banco Master, ele é parte da defesa de Daniel Vorcaro, junto às frentes jurídicas que tentam paralisar. Tá, você já falou isso, seu idiota. Ele tá lendo um texto. Essa mula, esse imbecil, é fugitivo do 8 de janeiro, né, Célia? É importante a gente deixar registrado, tá? Ministério Público, Justiça Federal, ó. Esse cara aqui tá falando do Reinaldo Azevedo. Isso aqui é importante, tá? Vamos, gente, 163 pra gente manter o nosso trabalho seriamente aqui, queridos e queridas. Vamos lá. Ou reverter ações de liquidação impostas pelo Banco Master. A ligação de Valfrido com o Master, evidentemente, é profissional e jurídica, por meio do seu escritório contratado para atuar em pontos da defesa do banco e de Vorcaro. Não porque ele seja acionista ou colaborador. Pouco importa. O que importa é que você vê aí que o Reinaldo Azevedo, no meio da crise do Banco Master, simplesmente resolve pedir demissão do UOL com a desculpa esfarrapada de que vai cuidar da saúde, né? Sim, ele até realmente tem alguns problemas de saúde. Mas será que é isso mesmo? Será que isso foi o fator determinante? Ou alguma coisa que ele sabe e que nós ainda não sabemos poderá vir à tona? Porque esse Reinaldo é cheio de segredinhos, não é? Ou homem para ter segredos assim que a gente não... segredos inconfessáveis, digamos assim. Mas, enfim, a notícia é essa, Reinaldo Azevedo deixando o UOL e ninguém sabe, de fato, qual é o motivo. Se é por saúde ou se é porque o Banco Master poderá chegar em alguns jornalistas e, com certeza, poderia até chegar nele, porque, como eu já expliquei, o sócio dele é advogado do Daniel Vorcaro. Enfim. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!